escolha tá na sua escolha. Olá, estamos aqui em mais um Papo Gestão e o convidado de hoje é o escritor conterrâneo Erickson Uala, que lançará hoje seu livro Retratos no Horizonte. Erickson, muito obrigada por aceitar esse convite, por bater esse papo comigo, falar um pouco do seu lançamento. Quem agradece sou eu por esse convite gentil, que funciona também para mim como uma forma de divulgação do evento de lançamento desse nosso livro, e eu gosto sempre de dizer que é nosso porque é um esforço coletivo de muita gente e eu só sou aí o condutor dessas histórias todas que eu juntei, e estou aí entregando para a cidade em forma de livro. Aproveito também para parabenizar vocês, da equipe, por essa estrutura que tem sido montada aqui de comunicação. Tenho certeza que vocês estão promovendo aí bons diálogos com a população do município. Obrigada. Erickson, vamos lá, porque eu tenho muitas curiosidades para tirar contigo. Bora. De onde surgiu essa vontade, de escrever um livro? Tairane, eu costumo dizer que, na verdade, é uma necessidade. Então, é mais uma necessidade do que uma vontade, eu sempre gostei das histórias do município, sempre acompanhei, e para você ter uma ideia, eu tenho a idade do município, e eu cresci ouvindo essas histórias, porque esses acontecimentos estavam todos recentes ali, então sempre ouvi muito. E comecei a observar que essas pessoas, esses guardiões da história, as pessoas que participaram, que viram essas mobilizações ali pela emancipação do nosso município, essas pessoas estavam morrendo, essas histórias estavam se perdendo, e não só morrendo, as pessoas estavam se mudando, saindo da cidade, e esse passado estava ficando disperso, Então eu senti sempre a necessidade de juntar de modo a documentar, a registrar essas histórias para garantir não só para a gente do presente, nós que vivemos no presente, mas para garantir também para quem vem aí no futuro o direito à memória, o direito ao conhecimento do que foi esse passado, das nossas histórias, desses heróis e heroínas, anônimos ou não, e desses episódios também que marcam aí a nossa história e que possibilitam que a gente esteja hoje aqui, vivendo na nossa cidade com tantas facilidades, com tantos avanços. Então é isso, sempre foi mais necessidade do que vontade. Como não apareceram outras iniciativas, eu tomei para mim aí essa iniciativa e aproveito para destacar também o livro do nosso amigo Laércio, que eu acho importantíssimo, uma obra riquíssima, e Laércio também faz parte aí desse movimento de preservação do nosso patrimônio imaterial. E a gente está aí nesse movimento tentando garantir esse direito à memória para a nossa cidade. O que é muito importante, para não perder essa memória, para que meu filho, o filho de muitas outras pessoas conheça a história de Novo Horizonte e como foi, esse processo de emancipação, de luta da cidade. Exatamente. Como eu disse, eu acho que é um direito, O direito à memória, ele é fundamental. A gente tem que se reconhecer para a gente se entender, como uma comunidade, como uma sociedade. A gente precisa ter essa consciência de que a gente não veio do nada, que a gente é uma continuação, que a gente é resultado de muito esforço, de muita gente que veio antes de nós. Então nós somos um desdobramento e depois de nós virão outros e vão dar seguimento à história, A gente está aí construindo no cotidiano a história e depois a gente vai passar o bastão e outros vão continuar escrevendo. E é fundamental para a gente que está aí fazendo história, construindo essa história, é importante entender o que foi que aconteceu antes de nós. E é isso, é um direito, eu considero como um direito fundamental, o direito à memória, o direito ao conhecimento do que veio antes de nós. Isso aqui, a escrita de um livro, requer muito esforço, muito tempo, muita pesquisa. Qual foi o tempo de duração? Eu não sei te precisar assim o tempo, porque é justamente isso. Eu comecei a juntar muita coisa, muito material. Quando eu comecei essa pesquisa, eu já estava morando em Salvador, porque eu fui para estudar. Então, sempre que eu vinha aqui, eu sempre juntava, entrevistava um, entrevistava outro, ou então entrevistava pessoas daqui que estavam lá. Eu fiz muita entrevista com pessoas de lá.
E eu juntava muito documento também, que sempre que eu vinha aqui eu juntava documento, ou então as pessoas me mandavam, né, escaneavam, me mandavam. Muita foto antiga, porque essas fotos também foram fundamentais para a descrição, né, a parte descritiva do livro. Então, eu acho que tenho aí bem uns 10 anos, sabe, assim, nesse processo de pesquisa mesmo, porque é um trabalho muito difícil, né, dá muito trabalho mesmo fazer esse tipo de pesquisa, porque não é uma história inventada, né, é uma história real, então você tem que montar esse quebra-cabeça e viver aí juntando 1000 coisas. Então acho que deve ter aí uma média de 10 anos e muito desse tempo eu passei juntando material e depois é que eu comecei a escrever, comecei aos poucos, né, a escrever. E eu acho interessante de dizer também, Tairane, que é o seguinte, o livro não é só sobre a história de Novo Horizonte, na verdade eu pego emprestada a história de Novo Horizonte para fazer o seguinte, para contar como é esse fenômeno, como é que acontece esse fenômeno das emancipações político-administrativas, que nada mais do que a criação de municípios, né? Como é que isso acontece no Brasil. E eu, até como diz aqui o subtítulo, né, do trabalho, a criação do município de Novo Horizonte, a febre emancipacionista na Bahia, eu explico como é que esse fenômeno aconteceu numa época específica, a década de 1980 e um pedacinho da década de 1990, e explico como isso afetou a Bahia, né? Porque a Bahia, antes da década de 1980, onde a gente teve um boom, né, uma febre de criação de municípios, a Bahia tinha uma média de 330, 340 municípios, e a Bahia chega com essa febre emancipacionista, a Bahia chega na década de 1990, né, com 415 municípios. Hoje a gente tem 417, porque a gente aumentou 2, né, ao longo desse tempo, mas assim, a Bahia chegou a década de 1990 com esse número alto, né, 415 municípios, um aumento, assim, uma média de 10 anos, pouco mais de 10 anos, um aumento de mais de 70, assim, quase 80 municípios. É muita coisa, muito município coisa novo mesmo acontecendo. Então eu explico esse movimento, como é que a Bahia, como é que aconteceu esse movimento na Bahia, esse movimento de criação de municípios, a partir da história de Novo Horizonte, que foi emancipada justamente nesse período, especificamente no ano de 1989. Érico, quais foram as pessoas entrevistadas, né, no seu livro? Olha, eu entrevistei muita gente e eu não saberia agora que nem listar, assim, né, não saberia fechar um número, porque eu até digo assim na apresentação que é muito difícil agradecer, porque eu tenho a parte de agradecimentos, né, porque é muita gente, é aquele tipo de coisa, assim, tem gente que você conversa 1 hora numa entrevista, 2 horas, você faz entrevistas longas, porque às vezes a pessoa tem muita informação, mas às vezes tem aquela pessoa também que você só foi confirmar uma data, né? Você faz 5 minutos conversar com aquela pessoa porque você queria confirmar uma data e só aquela pessoa saberia. Aí você vai, então você imagina que foram muitas entrevistas, das minúsculas às maiores, e muita gente. Agora tem uma coisa que eu preciso frisar, que é o seguinte, eu entrevistei muitas vozes, né? Eu ouvi muitas vozes, eu não fiquei preso a determinada versão e tal, eu sempre fui atrás de várias versões, e se uma pessoa aparecia mal na história, eu ia atrás, ouvia a pessoa para ouvir a versão dela. Então, se tem um mérito, assim, se de repente o livro tem um mérito, talvez o maior mérito seja esse, assim, o de ouvir muitas vozes, né, de ter, e não só as vozes que a gente chama de oficiais, né, as autoridades, as pessoas que estiveram sempre próximo ali ao poder. O livro também se esforça, né, a pesquisa se esforça para ouvir as pessoas comuns também, que sempre tiveram, né, junto ali. A voz do povo, né? O povo que não tem cargo, mas viu a história, participou da história, mas às vezes não apareceu, não ficou, não é lembrado e tal. E essas pessoas normalmente têm histórias maravilhosas porque são as histórias de bastidor, as histórias que ninguém sabe, que ninguém contou. Essas pessoas guardam histórias muito boas. E aí eu fui atrás de muitas histórias assim, e todas essas histórias estão lá, para além das versões oficiais, das versões das autoridades. E eu me orgulho disso, né, porque foi um esforço muito grande. Não é fácil, assim, porque você ouve sempre as mesmas histórias e aí é uma tentação você querer contar aquelas histórias que já
que normalmente já contam. E aí eu decidi ir atrás dessas histórias, digamos, originais, assim, que ainda não foram contadas, né? Erickson, nessas entrevistas, teve algo que te marcou durante esse processo, né, de entrevistas? Olha, muita coisa me marcou nesse processo, assim. Eu acho que eu posso destacar, assim, a felicidade que eu tinha ao encontrar documentos antigos, porque, rapaz, foi um esforço enorme, assim, para ir atrás desses documentos. Então, eu achei muita coisa. Eu achei o primeiro projeto da emancipação, que foi enviado à Assembleia Legislativa do Estado, tá lá, com rabiscos ainda, assim, porque o primeiro projeto foi com um erro e a gente perdeu muito tempo por causa desse erro, e o erro foi o seguinte: quando você propõe a criação de um município, você tem que definir várias coisas, inclusive os limites, né, territoriais. Com quem que o município vai fazer limite, né? Quais os municípios? E um dos erros que a gente cometeu no projeto foi dizer que a gente faria limite com Olhos d'Água, e Olhos d'Água que é um povoado de Ibitiara. Então a gente não pode fazer limite com um povoado, a gente só pode fazer limite com o município. Então a gente errou nisso. Então tá lá o projeto, eu consegui a versão original do projeto com um rabisco assim, fora, para dizer que aquele trecho tinha que sair fora. Então eu consegui muita foto, eu achei, tem uma das fotos mais legais assim do livro. Eu fui buscar em Paramirim, para você ver como dá trabalho, né? Fui buscar em Paramirim, na casa de Celeste, a irmã de Laércio, que é professora, uma pessoa maravilhosa, e que deu muita contribuição, assim, ela fazia muito discurso, né? Professora, fala muito bem até hoje. E então ela fez muito discurso, e essa foto é bem emblemática, assim, eu acho que ela simboliza o que foi o processo de emancipação, porque ela mostra o quanto que foi improvisado, porque assim, ela fazendo um discurso na carroceria de uma caminhonete e o povo em volta, assim, e inclusive o artista que fez a ilustração da capa, ele captou, assim, ele pegou essa foto, eu achei o máximo, assim, e ele usou muitas referências dessa foto especificamente para colocar na capa. E é isso, eu fiquei muito feliz quando eu consegui essa foto. Eu consegui o mapa de apuração que mostra quantos votos Novo Horizonte teve em cada povoado. Eu consegui cartazes, porque na época, né, foi uma campanha, né, um plebiscito, é como se fosse uma campanha eleitoral, mas a diferença é que você tem que votar numa causa, né? Você votava sim ou não, a cidade foi dividida entre o sim ou não. Então eu consegui os cartazes, né? Consegui o cartaz do sim, consegui o cartaz do não. Você tem essa foto no... Tem a imagem, tá na parte de anexos. Mostrar uma... Mostro sim, está aqui na parte de anexos. Então eu achei uma preciosidade esse achado aqui. Foram os dois cartazes, um cartaz do sim, que é esse de cima aqui, pedindo para o povo votar, e o cartaz do não, que é embaixo, e a frase, inclusive, no cartaz do não, até em tom ameaçador, né? Ibitiara ninguém divide, era o tom da campanha. Da campanha. Do não. E... Queria ver a foto de Celeste. Foto de Celeste, ótimo. É uma foto que eu acho maravilhosa, porque é isso. Acho que a foto traduz bem o que foi essa campanha. Uma campanha difícil, uma campanha pobre, né, sem muitos recursos, improvisada. Você vê o palco, né, que foi usado para fazer os discursos, foi um palco, foi a carroceria de uma caminhonete. Uma campanha, né, que trouxe muitos avanços, né? Exatamente, né? Foi a partir dessa campanha que a gente conseguiu alcançar aí essa elevação, que a gente era um distrito e depois chegou aí a categoria de município, né? Que isso significa autonomia, isso significa independência, possibilidade de arrecadar os nossos próprios recursos e gerir os nossos próprios recursos e definir, né? Como a gente vai organizar o lugar onde a gente vive. Durante todo esse processo, né, de escrita, 10 anos, como você disse, muita coisa aconteceu. Teve coisas que te marcaram muito? Olha, tem uma coisa assim que eu lamento demais, assim, lamento assim profundamente, foi a morte de Juju, né? Porque assim, Juju, eu costumo dizer que Juju e Laércio assim foram fundamentais, porque eles tinham muita simpatia pelo meu projeto e eles ajudavam muito, assim, demais, assim, e eles se colocaram muito à disposição do projeto, e toda vez que eu precisava checar uma informação e tal, eu podia ligar, podia
ir na casa, podia, enfim, eu estava sempre atrás deles, assim. E Juju queria muito participar desse lançamento, assim, era uma expectativa muito grande dele. Então, eu acho que o momento mais triste, assim, mais marcante, eu acho que é quando a gente perde, né, ele, essa grande liderança, e a gente perde também a possibilidade de homenageá-lo, porque eu tenho dito que o lançamento do livro é só mais uma parte de um ato cultural que eu quero promover hoje, né, e assim, é um ato que integra a programação pela comemoração ao nosso 33º aniversário, e também é uma forma de reconhecimento a todas essas pessoas, a todos esses episódios marcantes aí da nossa história. Então é isso, se Juju estivesse aqui, com certeza ele seria um grande homenageado no evento, ao lado de várias outras pessoas, né, que contribuíram aí para a nossa história, que foram fundamentais, que foram protagonistas aí desse passado que a gente quer revelar. Mas ele está sendo homenageado, ele faz parte da sua obra, né? Ele está retratado, eu percebi que tem foto dele aí, e a família está aqui para ver essa homenagem, porque o que fica são as memórias, as lembranças, né? Exatamente. Então eu fico até feliz assim quando eu vejo o livro também tem essa finalidade, né, de preservar, né, essas histórias e dar um mérito, né, a essas pessoas, homenagear de alguma forma e não deixar que isso se perca, né, deixar que essas pessoas tenham um reconhecimento para além da nossa geração, né, que as próximas gerações também reconheçam esses esforços todos. E falando especificamente de Juju, né, ele veio para cá na década de 1970 e veio de Caeté para dar aula aqui, né, para substituir uns professores que tinham saído daqui. A gente ficou sem escola, quer dizer, ficou sem professor, tinha escola, mas tinha professor, e Juju vem aí para substituir. Não queria ficar porque imagine como era Novo Horizonte naquela época. Novo Horizonte era o quê? Tinha as duas pracinhas, nem passava carro, assim, tinha um carreiro assim no meio e não tinha energia, tinha um motor que vivia quebrando, assim, um motor que gerava energia, né? E aí Juju veio para cá, se assustou, queria desistir, mas depois acabou ficando, né, fazendo amizade e fez muita coisa. Ele também encontrou assim um ambiente até propício, né, porque ele se casa com a filha de Zé Bernardes, que é Sônia. Zé Bernardes também foi uma grande liderança aqui, um vereador e tal, e aí ele já entra nesse meio, né, e já tinha o prestígio por ser professor, né? Imagina um professor naquela época, tinha todo o prestígio, toda a valorização que às vezes hoje não tem, deveria ter. E aí ele já tinha todo esse prestígio e juntou aí com a chegada, né, a entrada na família de Zé Bernardes, que era essa liderança política local. Então, Juju começa a fazer muitas articulações, né, políticas, e aí ele, junto com outros, aí, eles acabam liderando esse processo de criação da cidade. E ele passa a dar várias outras contribuições. Depois disso, Juju foi vereador, foi vice-prefeito. Então, acho que com certeza ele é uma liderança aí fundamental, uma peça-chave na nossa história que a gente precisa sempre lembrar, junto com outras pessoas. Verdade. Também será lembrado sempre, né? Agora vamos para a última curiosidade, que eu estava doida. A capa do seu livro, né? A ilustração, que ela é muito linda e nos traz a vontade de saber quem são essas pessoas. Uhum. Então, eu já começo até dando crédito, né? Assim, essa não é uma arte minha, assim, não tenho esse dom, mas eu encomendei de um artista lá de Salvador, Fernando PJ, e aí ele desenvolveu aí essa ilustração e foi tudo feito a partir das referências, né? Eu acho que as orientações assim que eu dei é mais no sentido de preservar demais as nossas características, preservar as nossas fisionomias, a nossa geografia, e aí eu pedi para que o trabalho traduzisse isso, né? Nos traduzisse. E aí eu mandei muito documento, mandei muitas fotos para ele, e ele fez essa análise, e aí depois chegou nessa capa, nessa arte. E é isso, assim, algumas pessoas, ele pegou, assim, pessoas conhecidas, né, pegou pessoas anônimas também, pessoas, assim, que aparecem em fotos, que eu nem sei quem são,
Mas eu acho que dá para a gente destacar a foto que eu te falei de Celeste, né, que eu acho uma foto bem simbólica assim, do que foi o processo de emancipação. O destaque, né, e aí Celeste aparece aqui fazendo um discurso, né, e isso é até interessante porque eu gosto também da ideia porque mostra que as mulheres também tiveram participação nesse processo. Infelizmente a gente tem não é um mal só nosso, né? Assim, é um mal, né, do mundo, essa coisa assim de às vezes privilegiar a presença masculina, né? E as mulheres tiveram sim a sua participação. E Celeste está aí para provar e, enfim, Fernando foi lá e colocou ela na frente, achei interessante. Mas aparecem várias outras, né? Aparece Zé Salão aqui, aparece o próprio Juju, aparecem figuras do agricultor, do garimpeiro, aparecem até crianças, assim, né? Porque as crianças se mobilizam muito, não votam, mas numa campanha, né? Uma campanha no plebiscito, né? As crianças se envolveram muito. É isso, tem muitas referências, tem as serras ali, tem as casas antigas, essas casas realmente existiram, né? Ele pega essas referências das casas antigas e coloca lá para mostrar como era a estrutura das nossas casas, e você pode observar, né? Realmente assim, essas várias portas, né? E é isso, essa foi a capa. Eu fico feliz assim quando eu vejo que as pessoas gostam, né? Assim, isso me deixa muito satisfeito assim, porque foi a capa é um cartão de visita, né? Quando você olha assim, se você não gostar da capa, dificilmente você vai gostar do livro, né? E aí eu espero assim que todo mundo que goste dessa ilustração, porque foi um trabalho assim pensado, foi um trabalho muito cuidadoso, assim, um trabalho feito com a intenção de entregar o melhor mesmo, porque eu acho que a gente merece, né? Eu não quis fazer nada de qualquer jeito. O projeto é até caro, né? O projeto acaba sendo caro porque eu quis dar uma qualidade que a gente merece, não quis fazer nada assim, qualquer coisa, né, e tal. E isso tudo acaba encarecendo. O livro, inclusive, o livro é colorido, né? A impressão é colorida, que deixa encarece demais a impressão. Em algum momento eu cheguei a cogitar imprimir tudo preto e branco, porque é muito mais barato, mas eu falei, sabe de uma? Não, eu vou fazer esse esforço aqui e vamos imprimir colorido, né? Porque acho que fica muito mais bonito, fica mais real. Mais, com certeza. Até na parte de anexo, né, que eu mostrei algumas fotos aqui, as fotos coloridas dão outro toque, assim, né, outra coisa, e fica muito mais bonito. Aí eu falei, não, a gente merece, vamos sim imprimir colorido, vamos sim fazer uma capa organizada, uma capa artística, né? E eu dou esse mérito todo aí a Fernando, que conseguiu nos traduzir. Então, tem a bandeira, né? Algo que me deixa muito feliz também é a igreja, né? Isso é uma memória pra gente. Com certeza, e eu conto no livro, né, como foi. Na verdade, assim, o livro não é a história de Novo Horizonte, é um pedaço da história de Novo Horizonte, mais o foco é o processo de emancipação, né? Mas, assim, para explicar esse processo de emancipação, eu tenho que contar algumas outras coisas que vêm antes, né? Por exemplo, a história da igreja eu tenho que contar porque quando você pensa, né, que o distrito de Novo Horizonte quis se emancipar, você tem que levar em conta que ele acreditava que tinha uma estrutura básica para isso. E ter uma igreja, né, fazia parte de você ter uma estrutura, né? Você tem uma igreja, você tem uma escola, você tem um cartório, né? Tudo isso, você tem um número de casas suficiente, tudo isso indicava, né, que a localidade tinha, assim, um potencial, uma estrutura mínima para ser um município. Então eu precisei explicar, né? Precisei falar da escola, precisei falar da igreja, precisei falar de várias outras coisas para poder explicar esse processo, essa vontade, né, que o povo de Novo Horizonte teve de ser independente, né, de se separar de Ibitiara. Pronto, Erickson. Essa era a minha última curiosidade, né? E deixo o espaço aberto para você expandir mais alguma coisa, convidar o pessoal para o seu lançamento. É isso, eu reitero o agradecimento, reitero os parabéns aí, né, para vocês. Agradeço demais essa oportunidade, que com certeza é mais uma forma de divulgação. E para a população de Novo Horizonte, o que eu tenho a dizer é, se vocês puderem, vão lá hoje na escola, né, na Escola Castro Alves. A
Aproveito também para agradecer a direção da escola por ceder esse espaço lá para a gente, que eu acho muito significativo, né? Eu que estudei lá e agora volto para lançar um livro lá, acho muito importante. E a escola deu todo o apoio, né? Cedeu não só o espaço, mas a sua estrutura, né? Equipamento de som, de projeção e tal. Então agradeço demais e convido a todo mundo de Novo Horizonte, se puder, vá lá hoje, porque, como eu disse antes, não vai ser apenas um lançamento de livro, a questão do livro é só um detalhe. Se você não quiser adquirir o livro, não tem problema, você pode ir para participar desse evento, né, para ouvir depoimentos, porque vai ter... promovi lá um roteiro, né, que não vai ter muito discurso, é mais assim, é um bate-papo, vou chamar algumas pessoas para darem, né, alguns depoimentos lá. Então é isso, se vocês puderem, 18h30 lá no Colégio Estadual Castro Alves, vai ser todo mundo muito bem-vindo. Eu tenho dito que será um evento horizontalizado, né? Até para pegar emprestado aí o nome da cidade, numa lógica horizontal, né? Ao contrário da lógica vertical. Na lógica vertical você tem sempre alguém, né, ou algo em cima e tem algo embaixo, né? E na lógica horizontal não, é todo mundo igual, no mesmo patamar, então não vai ter ninguém mais especial do que ninguém, vai ser todo mundo lá no mesmo patamar e todo mundo bem-vindo, porque é uma celebração da nossa história e a história pertence a nós, né? Somos nós que construímos cotidianamente, aí cada um botando um pouquinho o seu, é assim que a gente constrói a nossa história. Então o evento é nosso, né? É da cidade, é de todo mundo que quiser ir lá participar. Todo mundo convidado, inclusive vocês todos aqui. Estaremos lá. Muito obrigado, Erickson, que venha muitos outros livros para nos agraciar. Eu agradeço demais a gentileza, eu espero que venham livros, mas eu vou dar um tempinho, porque dá muito trabalho, muita dor de cabeça, então se vier mais, eu vou esperar um tempo, porque por enquanto eu vou descansar dessa dor de cabeça. Mas logo virá mais, pode ter certeza. Finalizamos aqui e até a próxima. Tchau, tchau.